A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou de absurdo e profunda contradição partidos da base governista terem assinado o requerimento de urgência dessa pauta. Segundo ela, o governo não está numa operação de retaliação, mas está sim mostrando aos deputados a gravidade política, jurídica e institucional que significa apoiar esse projeto. Então, Gleisi Hoffmann criticando o apoio de partidos da base ao projeto. Você, Dávila, manifestação de Gleisi Hoffmann talvez esperada, mas qual é a resposta que é preciso ser dada para ela quando partidos da base do governo assinam um requerimento de urgência? O que eles querem, esses parlamentares? Bom, primeiro temos de lembrar que a ministra Gleisi Hoffmann tomou um puxão de orelha porque alguns dias atrás disse que realmente algumas penas foram injustas e que precisavam ser revistas. Aí tomou um belo de um puxão de orelha e agora volta com essa postura de que ninguém pode assinar, um absurdo assinar o projeto da anistia. Então, isso mostra que a própria articuladora política do governo está um pouco perdida nesse debate. O fato é que cada parlamentar assina e vota um projeto desta magnitude de acordo com a pressão da sua base. Por isso, aqueles que desejam ver o projeto da anistia aprovado, continue colocando pressão no seu deputado. Não importa se ele é da bancada, dos partidos que apoiam o governo ou da oposição. O que precisa é pressão política. Como bem lembrou Mota, até membros do próprio partido de oposição maior que o PL ainda não aderiram ao projeto da anistia. Por isso, só uma pessoa pode virar o jogo. Você, eleitor, usando o seu dever de pressionar o seu deputado a fazer aquilo que você acha que é justo e que é certo. Pois é, Gleisi Hoffmann, Mota, disse que é uma profunda contradição o apoio de deputados que fazem parte da base governista e que assinaram o requerimento de urgência. Mas tem uma questão que é suprapartidária, né, Mota? Alguns talvez entendam que injustiças foram cometidas e que é preciso corrigir isso. Ponto. A política é feita de contradições, Caniato. Por exemplo, como é possível a existência de partidos socialistas e comunistas em uma democracia se o objetivo final de socialistas e comunistas é estabelecer a ditadura do proletariado? Como é possível que existam parlamentares de esquerda ricos se a esquerda diz que é contra a desigualdade? Como é possível prometer cerveja e picanha e acabar sem ovo e sem café? E a contradição maior: como é possível pessoas que já se beneficiaram da anistia serem agora contra a anistia? Eu quero ver essas pessoas explicarem isso sem gaguejar e sem ficar com o rosto vermelho de vergonha. Trazendo para a nossa audiência a fala da ministra Gleisi Hoffmann, disse o seguinte: o governo não está em uma operação de retaliação, mas está sim mostrando aos deputados federais a gravidade política, jurídica e institucional que significa apoiar esse projeto. Fecho aspas, essa foi a manifestação de Gleisi Hoffmann. Não está em uma operação de retaliação. Uma operação de retaliação compreende exatamente o quê, hein, Cristiano Beraldo? Compreende dizer também que não está numa operação de retaliação. E é interessante porque ela, a ministra que é responsável por fazer a ponte entre o governo e o legislativo, ela aponta o dedo para outros sem reconhecer a sua própria responsabilidade em relação a deputados da base que estão tomando uma atitude sobre o PL da anistia que não está alinhado com os interesses do governo. Ou seja, os argumentos, os elementos que foram disponibilizados a ela própria não são suficientes para que alguns deputados passem por cima do bom senso e se recusem e rechassem esse PL da anistia, ou pelo menos a urgência em se apreciar essa matéria. De novo, repito aqui,
se vai ser aprovado ou não, isso é um segundo momento. Ele primeiro precisa ir à discussão. Se houver argumentos que sejam favoráveis e que convençam a maioria, ele será aprovado. Caso contrário, não será. Então, a gente vê o uso dessa questão do PL da anistia de uma forma criar uma narrativa por parte do governo que está desconectada com a percepção da população. Mas o governo não é bom nisso. Ele já se revelou em diversos momentos que a sua percepção sobre a vontade da população é completamente afastada da realidade. Então não adianta trazer secretário de comunicação novo, trazer rei do marketing e tal, que não vai. Candidato, aliás, eu fiquei impressionado, queria fazer 2 registros aqui, aliás 3. Primeiro, lembrar o Mota. O Mota não foi só anistia irrestrita, ampla e restrita, não. Teve dinheiro de indenização pago pelo governo a essas pessoas que pegaram em armas e cometeram crimes, inclusive atentando contra a vida na época do regime militar. E depois, Dávila, só para falar aqui dessa questão da possibilidade do STF em rever uma anistia aprovada de forma absolutamente constitucional pelo Legislativo, a gente precisa lembrar que o mesmo STF já impugnou indulto do presidente da República, também uma previsão constitucional, aliás, um indulto assinado por um professor de direito constitucional que foi o Michel Temer. Aí depois virou festa, né? Jair Bolsonaro não emplacou nenhum, porque era só chegar lá, já era rechaçado. Então a gente vive essa esculhambação total em relação a essa institucionalidade do Brasil. Isso tudo, Caniato, vai colocando por terra qualquer possibilidade de nós termos uma discussão clara, transparente, limpa sobre um tema como esse. Tá certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, as articulações para tentar votar esse requerimento de urgência do PL da anistia.